Senhoras e senhores, uma das discussões mais antigas dos fãs de Dragon Ball é se o Goku realmente tinha chance de vencer o Cell e ele deixou o Gohan por pena para ver o filho lutando, se tinha poder ou não, ou se realmente o Goku não tinha a menor chance contra esse androide e decidiu que o Gohan tinha energia suficiente para salvar o planeta Terra. Vem comigo entender essa história. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje nós vamos reagir a um conteúdo feito pelo canal Super Kamehameha. Eu conheci esse vídeo exatamente pelo react que foi feito pelo Carlão, né, do Geek SP, um excelente vídeo. Então decidi trazer para vocês esse mesmo tema, trazer o meu ponto de vista, mais ou menos o que eu penso sobre isso. Então a gente vai discutir exatamente sobre Goku versus Cell. Ele realmente poderia vencer ou não, né? A história era essa. Enfim, vamos para esse vídeo, mas antes eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações, que é muito importante, porque o YouTube não está notificando as pessoas dos meus vídeos. Também já aviso vocês, deixem um like, isso também ajuda no engajamento, e isso ajuda o YouTube a entender que vocês gostaram do conteúdo e querem receber mais sobre isso. Também vocês podem se tornar membro, que é barato e apoia o nosso trabalho a continuar existindo. Do meu lado tem um QR Code embaixo aqui, tem um link na descrição que vocês podem ir para o LivePix e assim contribuir com o valor que vocês quiserem. E também lembrando, galerinha, no link aqui na descrição, também vai ter um link sobre essa HQ aqui, do Torquemada Pizza Sabores Exóticos. Uma ajuda a um amigo que realmente fez um trabalho excelente. Essa HQ é incrível. E já estou no 6º capítulo e bom, né? Vamos torcer para que continue emocionante. Minha opinião, galera, 10 de 10. Vocês não vão perder tempo e nem gastar à toa. Pode ir tranquilinho nessa HQ. Pois bem, senhoras e senhores, já estamos aqui no vídeo, né? Do Son Goku aqui preparando um Kamehameha. E a gente já vai dar play aqui. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. Tá aí um assunto que me perdoa. O Rafael é a fusão do Pureza com o Gabriel Alba, né? Perguntam bastante aqui no canal, que é sobre essa possibilidade do Goku poder derrotar o Cell ou não, se tivesse comido uma semente naquele momento que o Cell falou pra ele comer. Outros eu vejo até colocando aqui a opinião e batendo o martelo, dizendo que o Goku com certeza teria vencido o Cell se comesse aquela bendita semente naquele momento. Eu acho que não, mas no decorrer do vídeo eu vou explicando por que eu acho que o Goku não teria nenhuma chance contra o Cell. Mas será que realmente existia essa possibilidade do Goku vencer o Cell caso comesse uma semente? Ou será que isso é coisa da cabeça de fanboy do personagem, achando que o Goku tinha essa possibilidade? Nesse vídeo aqui eu vou analisar todos os detalhes desse possível O shape do Rafael eu vou te contar, hein? confronto, é claro, utilizando os fatos da obra original, que é o mangá. A primeira situação é Goku Kamehameha versus Cell. Bom, muitos se agarram nessa situação, nessa possibilidade, por quê? Porque viram o Goku na luta contra o Cell utilizar aquele teletransporte mais Kamehameha e acabou com a parte superior do Cell inteira. E muitos tipos que falam, se o Goku comesse uma semente, ele fizesse isso de novo, ele usasse uma técnica parecida com essa para derrotar o Cell, ele conseguiria vencer com certeza. Mas também muitos esquecem do que aconteceu, qual é o contexto dessa cena para que o Goku tenha conseguido dar aquele puta Kamehameha no Cell. Primeiro, o golpe do Goku é sem dúvidas muito poderoso, né? Tanto que ele destrói a parte superior do Cell. Mas lembrando que a explosão do próprio Cell não o eliminou. Ele não morreu. Ele explodiu por completo depois que ele cuspiu o Android 18 para fora. Ele infla, explode e quando ele se regenera, ele já regenera na sua forma final, né? Ele não volta na forma anterior na qual deveria ser. Ou seja, o Cell já estava no seu ápice, já era poderoso o suficiente. O Goku não tinha poder o suficiente para vencer o Cell, por diversos motivos, mas um deles é porque nesse momento, nessa história, o Goku já não era mais o protagonista. O Gohan iria assumir o manto de protagonista de Dragon Ball, tá? O Goku ia de Americanas e iria permanecer morto. Ele iria permanecer morto. Isso que é importante as pessoas imaginarem, né? E o Goku não era pra voltar. Só que como, cara, Son Goku é a marca, né? Dragon Ball é ele. A história de Dragon Ball é Son Goku. Então não tem como retirar ele da equação. Ele acabou retornando na saga do Majin Buu e tomou novamente o protagonismo.
Primeiro, o Cell, galera, estava lutando com um poder totalmente reduzido. Ele confessa isso e mais à frente, quando ele vai lutar contra o Gohan Super Saiyajin 2, ele ativa o seu poder máximo. Então a gente tem ali a certeza de que o Cell não estava no máximo do seu poder. Ele estava ali se divertindo, como ele disse lá no início do torneio. Isso muito porque o Cell sabia da sua superioridade. Ele sabia que o Goku estava usando o máximo de seu poder, só que ele, Cell, não estava. E o que acontece, galera, quando um guerreiro em Dragon Ball está com muita vantagem no confronto? Ele acaba baixando. Normal. Um guerreiro Saiyajin, principalmente, adora provocar o inimigo pra ver a extensão do poder dele, pra ver se, né, é necessário ampliar o seu. Só que esse é um grande porém, não faz sentido. Porque um Saiyajin só aumenta o poder dele quando ele é atingido com a energia máxima do inimigo e é ferido. Aí quando ele se recupera, o corpo dele volta resistente àquela coisa que feriu ele por último. É uma evolução dos Saiyajins, sabe? Ele consegue ampliar. O Broly ali, aquele quadro que está bem atrás, é um excelente quadro que está atrás do Rafael. O Broly, ele tem isso amplificado, né? Ele tem o desbloqueio do poder do Ozaru. O Broly consegue utilizar a energia do Ozaru, todas as habilidades do Ozaru em forma humana. Então tudo que o Goku e o Vegeta faz, o Broly faz melhor. Ou seja, num combate em que o Broly é ferido por uma faca, instantaneamente, quando ele começa a se recuperar, ele já não é mais cortado por ela. O corpo dele cria uma resistência. E assim os Saiyajins vão se tornando mais poderosos. Baixando a guarda. E se você perceber, é isso que o Cell fez, porque ele tinha a certeza que ele não perderia esse confronto. E você junta isso também ao fato do Goku, pela primeira vez na história de Dragon Ball, utilizar o Kamehameha junto com o teletransporte. O Cell não estava ciente dessa técnica, até porque o Goku nunca utilizou isso. Então ele não tinha isso nos seus dados. O Goku utilizou o teletransporte, mas o Kamehameha, por isso acabou surpreendendo, pegando o Cell de guarda baixa. O que é interessante é que o Goku não deveria estar vivo nessa parte. Em teoria, se o Trunks não viesse do futuro, nesse momento o Goku já tinha ido de Americanas. Era só o Gohan, o Vegeta, o Trunks. Na realidade, nem o Trunks, né? Ele não teria vindo do futuro. Então seria o Vegeta, o Gohan, que não deveria estar treinando e provavelmente nem tornaria-se um Super Saiyajin. Quem mais ali naquele momento? A gente teria o Piccolo, o Tenshinhan. Cara, ninguém derrotaria o Cell, a não ser o Gohan, se ele treinasse junto com o Goku na sala do templo. A viagem do Trunks, ela alterou e muito o futuro. Pensava que estava tão por cima ali do Goku, que ele não imaginava que o Goku tinha esse truque, né? Que era o teletransporte, mais o Super Kamehameha, que foi literalmente fantástico. Ah, mas Rafael, o Goku era pra ter derrotado o Cell, a cena foi completamente incoerente. Bom, isso aí já é um outro assunto para um outro vídeo, mas o fato é que mesmo sendo incoerente ou não, galera, o Goku utilizou essa técnica, o teletransporte, mais o Super Kamehameha, e nem assim ele conseguiu derrotar o Cell, mesmo que tivesse de guarda baixa, mesmo que tivesse com poder reduzido. O fato é que o Goku não conseguiu derrotar o Cell nessa situação. Então, essa possibilidade de Goku utilizar o máximo de seu poder, como muitos dizem aí que o Goku não lutou a sério, não existe. O Goku lutou totalmente a sério, ele falou pro Gohan que lutou a sério, e isso é um fato. Quem não estava lutando a sério era o Cell. Então, por mais que o Goku tenha dado o máximo de si pra cima do monstro, ele não conseguiu derrotar. Mas muitos, é claro, acreditam nessa possibilidade do Goku derrotar o Cell com outro Super Kamehameha, justamente por causa de, se ele comesse uma semente, ele sofreria um Zenkai. Bom, galera, o Zenkai também é... Cara, mas é que aí é que tá. Se o Cell não tá usando todo o poder dele, se o Cell tá se contendo, o Goku vai evoluir até onde o poder do Cell tá. Vocês estão entendendo? Ele vai amplificar sua energia quando ele for curado. Beleza, ele vai aumentar o poder. Só que não vai ser o máximo. Um Saiyajin, principalmente, se liga só, o Saiyajin ele vai ampliar o seu poder quando ele estiver quase à beira da morte. É exatamente isso que o Vegeta explica lá em Namekusei. Por isso que o Kuririn atinge ele daqui e quase mata. O Vegeta fica na beira da morte. E aí quando o Kuririn cura, o Dende cura o Vegeta, aí ele volta mega poderoso, que aí até o Freeza teve que evoluir. E o que aconteceu com o Vegeta quando o Freeza evoluiu? Vocês estão entendendo? Outra possibilidade, porque como eu falei aqui agora no tópico anterior, Goku com aquele Super Kamehameha, antes de sofrer um Zenkai, já conseguiu causar aquele dano no Cell. Imagina se ele comesse uma semente. Putz, o cara ia sofrer um puta do Zenkai e assim ele teria muito mais possibilidade de derrotar o Cell, que estava cansado, coitado. E de novo, galera, não existe Zenkai nas possibilidades, nas condições que Goku se encontrava naquele momento. Vou te falar o porquê. Você pega uma fala do Vegeta lá na saga Freeza e pega ela como parâmetro. E o Vegeta fala ali tudo que é preciso para um Saiyajin sofrer um Zenkai. E o fator principal para um Saiyajin poder sofrer um Zenkai, assim como tive lá na saga Freeza, é o que, galera? É ficar literalmente à beira da morte. Olha aí, ó. Viu, gurizada? Ó. Cara, aqui é uma pessoa que cresceu assistindo Dragon Ball. Cara, tem muita pouca coisa de Dragon Ball que eu não vá saber. Mas é muito pouca coisa. Só que tem gente que discute
com a obviedade, né? Tem gente que vai discutir porque é fã do Goku, porque é fã do Vegeta, porque é fã do Trunks, é fã do Gohan. E assim, a gente tem que saber lidar com fatos, turma. O Zenkai, ele é uma habilidade quando o Saiyajin tá na beira da morte, quando ele tá prestes a morrer e se recupera. Aí o corpo dele tem um boost de energia, mas ainda assim ela vai ser meio que conforme a energia da pessoa que fez o dano, né? O dano dele, coisa... Cara, enfim, ele vai evoluir, mas não seria o suficiente para vencer o Cell. O Goku teria que pelo menos estar umas 2 vezes à beira da morte e se recuperar. Aí sim, talvez ele poderia chegar perto do poder do Cell. A gente gostando ou não, o Cell era o maior e mais forte guerreiro naquele momento. Naquele momento, no planeta Terra, o Cell era o mais poderoso. E eu ouso dizer que naquele momento nós tínhamos o Majin Buu aprisionado, o Bills estava dormindo. Então eu suponho que facilmente no universo o Cell era o mais poderoso. Isso o próprio Vegeta fala, isso o próprio narrador fala quando o Goku treina lá naquela nave de gravidade indo para Namekusei. Precisa se estar na beira da morte. Quando você se recupera disso, é que você sofre um Zenkai. O Goku estava na beira da morte no momento que enfrentou o Cell? Claro que não. O Goku não estava, ele estava cansado. Isso é um fato. E um pouco ferido, mas não estava à beira da morte. E mesmo que sofresse um Zenkai, ou um mini Zenkai, digamos assim, não seria, na minha opinião, suficiente para derrotar o Cell, que, como eu falei aqui agora, era muito superior ao poder de Goku. Então, não, e outra, ele tava se segurando, turma. O Cell tava se segurando. Esse é um fato. Vocês estão entendendo? Esse é um fato. O Cell estava se contendo. A surra que o Goku toma é um cara que estava lutando a 50%. Então não tem como. O Goku, ele sofreria um Zenkai. Vamos dizer que o Cell lançasse uma Kokan-Sappo, acho que é assim que se fala, no Goku, atravessasse o peito dele, ele quase morresse. E aí vinha o Dendê e curasse ele. Ele sofreria o Zenkai. Só que, cara, é uma Kokan-Sappo, eu não sei se assim se fala, tá? Faz muito tempo que eu não ouço essa palavra, meu Deus. Mas, seguindo essa lógica, né, ele seria a partir da energia que o Cell lançou, correto? Seria no nível que o Cell lançou. Mas o Cell pode duplicar essa energia. Ele pode duplicar. E outra, o Cell contém células Saiyajin, correto? Ele contém as células do Piccolo, correto? Então, obviamente, aquele Kamehameha que ele sofreu a queima-roupa, digamos que deixasse o Cell à beira da morte. No momento que ele se curou e criou metade do corpo de volta, o que aconteceu? Um Zenkai. Que o Goku sofreria um Zenkai e assim ficaria muito mais forte que o Goku anterior. Isso não aconteceria. Mas é claro, há também a possibilidade do Goku enfrentar um Cell mais cansado. O Goku comeria uma semente e ficaria lá tranquilaço para enfrentar um Cell totalmente desgastado, digamos assim. Primeiro, essa possibilidade jamais aconteceria por parte do Goku. Por quê? Porque lá fora do combate já tem essa resposta. É a nossa oportunidade. Se dermos agora uma semente dos deuses para Goku e todos lutarmos contra Cell, eu tenho certeza que vamos ganhar. Estou vendo que você não entende o orgulho de um guerreiro Saiyajin puro. Mas a ver esse infeliz do Kakaroto ganhar com tanta facilidade, eu preferiria a morte. Neste momento, ele não está lutando para salvar a Terra e esses humanos idiotas. Na cabeça do Goku, isso não seria o certo. Por mais... Cara, o Goku nunca lutou exclusivamente para proteger o planeta. Vocês estão entendendo? O Goku, geralmente, ele luta para superar o seu adversário. Pouquíssimas vezes, acho que no Dragon Ball clássico, foi quando ele quis defender, por exemplo, ou vingar a morte do Kuririn, quando ele tentou proteger o pessoal lá do vilarejo, lá que eu me esqueci, contra a Red Ribbon, enfim, né? São poucos momentos que ele acaba enfrentando por vingança ou por proteção. Normalmente o Goku se anima em enfrentar um inimigo mais poderoso ao ponto dele esquecer das pessoas que estão em volta. Outro exemplo claro disso é no renascimento do Freeza. Quando ele tá lutando contra o Freeza e começa a dar tapa na energia que o Freeza tá enviando, e ele começa a arremessar no público, na Bulma, no Goten, no Gohan, todo mundo que tava em torno ali, ele lança a energia do Freeza na direção deles, porque tipo, ele não se importa tanto quando ele tá em combate. Quando o Goku entra numa luta, ele esquece o que acontece ao redor. Que fosse um torneio que decidisse ali o destino da Terra, o Goku é um guerreiro que tem princípios. Então ele jamais aceitaria comer uma semente e derrotar o Cell dessa forma. Mas vamos supor que ele esqueça esses princípios e resolva comer a semente. Será que ele teria condições? Mais uma vez eu falo que não. Por quê? Porque como eu falei aqui agora, o Goku ficaria novo em folha. Mas aí você pega o contexto. O Cell estava oferecendo essa oportunidade pro Goku. Por quê? Porque ele tinha certeza que mesmo que comer semente não venceria. E por que o Cell pensava isso? Porque o Cell ainda tinha uma carta na manga que era o seu poder que estava segurando, né, para usar no caso
caso de emergência. Desta vez eu me dediquei muito no treinamento, mas não consegui superar as habilidades de Kakaroto. Um miserável, um miserável. Mas os poderes de Cell estão muito maiores do que os de Kakaroto. Assim como ele usou com o Gohan, transformado em Super Saiyajin 2, onde ele conseguiu, né, com um soco, movimentar o rosto do Gohan Super Saiyajin 2. Já que gosta de aparecer, Cell vai mostrar para você os verdadeiros poderes. Não era mentira! É o monstro. Finalmente É um monstro. Cell vai revelar suas verdadeiras habilidades nesta luta. O Gohan, em teoria, além dele ser um novo protagonista, ele tinha um poder oculto. O Gohan é que não dá pra se dizer exatamente o que iria acontecer futuramente, porque foi tudo meio que cancelado. Mas o Gohan, em teoria, ele é o Saiyajin mais poderoso que existe. Nem Goku, nem Vegeta, Trunks, nem ninguém. Nem ouso a dizer que, na teoria, nem a fusão de Vegeta e de Goku conseguiria vencer o Gohan. Tanto que nos quadrinhos agora a gente tem o modo Beast, né? Gohan Beast, o Bestial. Ele derrota o Goku, ele derrota o Vegeta, ele derrota o Broly. Ele meio que empata, mas tu consegue entender que ele derrota o Broly. O Broly não conseguiu controlar a sua transformação em Super Saiyajin porque ele não conseguiu ressoar com nenhuma energia. No mangá atual, né, o Whis explica que um Saiyajin amplia o seu poder ou consegue se controlar numa luta específica quando o seu poder ressoa com o outro. No momento que o Broly era superior a todo mundo que estava lá no planeta do Bills treinando, ele não conseguia se controlar porque o poder dele não ressoava. O do Gohan ressoou com o do Broly. Ele se transforma, ele perde o controle, o Gohan amplia o poder dele e os dois começam a ressoar tipo na mesma sintonia. Então o Broly consegue se controlar, né? Ele consegue botar sua energia no lugar e parte pra luta contra o Gohan. E é uma luta monstruosa e o Gohan ainda assim consegue vencer. Tanto que eles terminam jantando, né? Assim, o último mangá lançado era todo mundo sentado mandando uma boia pra dentro. Mas é basicamente isso, tá? O Gohan definitivamente é o Saiyajin mais poderoso que existe. O Goku, independentemente do que ele fizesse nessa batalha contra o Cell, ele não tem como vencer. Ele não tem como ampliar os seus poderes ainda mais, porque o Cell, como tem células de Saiyajins, a gente não pode esquecer isso, ele também vai ter o Zenkai. Então toda vez que o Goku, o Goku toma um golpe, fica à beira da morte e se recupera. Parte pra cima do Cell, deixa o Cell à beira da morte. Cell se recupera, Zenkai. E assim vão ficar nessa batalha. Ele tem um ki enorme. É como se o universo inteiro estremecesse. Você acha que ele conseguiria resistir a esse golpe do Cell lutando literalmente a sério? Mesmo que ele estivesse cansado, porque naquele momento não dava pra saber o nível de desgaste que tinha o Cell, já que ele não estava lutando totalmente a sério com o Goku. E ainda mais com o Goku, que apenas recuperaria a sua energia, não sofreria nenhum Zenkai. Então seria muito difícil pro Goku, por mais que ele tivesse novinho em folha. Porque, como eu falei aqui agora também, o Cell tinha extrema confiança no poder que ele estava guardando pro caso de emergência. Goku Super Saiyajin Kaioken. Bom, galera, essa aqui é a clássica. Todo mundo fala, o Kujita... Não, aí não, filho, não. Aí nós estamos trazendo o Dragon Ball Super pra dentro de Dragon Ball Z, né? Aí não... Aí, ó, mas e se fosse com Blue? Aí se fosse com Red? E se fosse com Go... Não dá, velho, não dá. Aí eu acho que a discussão começa a perder um pouco do sentido. Essa situação, falando que se o Goku utilizasse o Super Saiyajin mais o Kaioken, o Cell não teria chance. Até porque se ele usasse o duplo Kaioken apenas, a gente teria ali um Goku 2 vezes mais forte, um Super Saiyajin 2 vezes mais forte, e isso a gente teria basicamente um Goku Super Saiyajin 2 contra o Cell, e aí seria uma extrema covardia, correto? Claro que não. Por quê? Porque seria muito difícil o Goku vencer o Cell com o Kaioken, já que o Cell também tinha, galera. Então, tipo, se o Goku tivesse essa possibilidade de utilizar o Kaioken, se ele conseguisse fazer isso, é claro que o Cell também conseguiria. E a singularidade é o seguinte, nessa época, eu não lembro se o Goku chegou a usar ou não transformado em Super Saiyajin o Kaioken. Se usou, pra mim já é furo de roteiro, porque é o seguinte, o Kaioken ele precisa manter a mente tranquila e o coração puro, ou é o contrário, enfim, é essa fusão de situações pra poder aplicar o Kaioken, porque o Kaioken é uma técnica que vai exponencialmente aumentar os teus poderes, correto? Só que o Goku, o próprio Sr. Kaiô e o próprio Goku explicam, se por um segundo ele se perder a concentração, se desconcentrar, se ele deixar as suas emoções tomarem conta e o Kaioken desestabilizar, vala, não tem o que fazer. Então imagina numa luta como essa, por um único segundo que seja, ele perder a concentração, ele perder a sua calma,
E até porque as células do Cell se regeneram muito mais rápido que a célula do Saiyajin. O Saiyajin não tem esse poder de se regenerar. O Cell se explodiu todinho, conseguiu voltar apenas para uma cerebral. Então seria muito difícil o Goku manter esse Kaioken caso ele conseguisse utilizar. Então se o Cell também utilizasse, daria praticamente no mesmo. Então não existia essa possibilidade do Goku utilizar o Kaioken. Mas vamos supor que só o Goku pudesse usar, o Goku chegasse lá... Não, eu vou usar o Kaioken aqui de emergência antes do Cell usar o dele. Galera, de novo, para você usar o Kaioken, a gente ficou sabendo lá na saga dos Saiyajins ainda que é preciso todo um preparo para você suportar aquela carga, aquela multiplicação de poder. E foi isso que o Sr. Kaiô trabalhou com o Goku lá naquela época. E ele conseguia utilizar o Kaioken até o duplo Kaioken. É claro, ele utilizou o triplo e depois o quadruplo. Ele utilizou bem mais do que ele poderia utilizar. E teve consequências. Depois disso aí, ele ficou praticamente inútil no confronto contra o Vegeta. Então você imagina... Ele fala que todos os músculos dele doíam com um monte de coisa, sabe? Ele começa a falar um monte de coisa que é a consequência. E o Goku não iria suportar por muito tempo. Nessa época, o corpo do Goku não era tão resistente quanto é no Super. Essa desculpa do Kaioken não tem como funcionar. É alguém que realmente acompanha mais o Super do que o clássico. Vocês estão entendendo? Então, nesse momento, por mais que ele usasse o Kaioken, é um tempo muito curto de batalha pra ele. Ele torraria sua energia. Chegaria ao ponto de não ter mais o que fazer. O Goku pega o seu corpo despreparado, porque assim, o Goku não treinou pra suportar um Kaioken aumentado em 50 vezes. Mas como assim, Rafael? 50 vezes? A gente tá falando aqui do duplo Kaioken apenas. Sim, porque se você pegar o Super Saiyajin, ele multiplica o poder do Saiyajin comum por 50, o Saiyajin base por 50 vezes. Então se você pegar isso mais o duplo Kaioken, ele multiplicaria aquele poder base do Saiyajin por mais 50. Então a gente teria 50 vezes do Super Saiyajin mais 50 vezes do Kaioken, se você considerar a forma base, beleza? Então, imagina o Goku com o Kaioken 50 vezes maior, sem ter aquele preparo para suportar tal multiplicação. O corpo do Goku com certeza, galera, explodiria, porque como eu falei aqui agora, lá na saga dos Saiyajins, ele preparou o seu corpo para receber o duplo Kaioken. Quando ele utilizou o quadruplo Kaioken, ele ficou completamente esgotado, não tinha mais Goku. A mesmíssima coisa aconteceu quando ele utilizou o Kaioken aumentado em 20 vezes lá na saga Freeza. Mesmo após tendo treinado numa gravidade aumentada em 100 vezes para suportar o Kaioken até 10 vezes aumentado em sua forma base ainda. Imagina o quanto ele deveria treinar para suportar o Kaioken transformado em Super Saiyajin. Então, e outra, o Super Saiyajin acaba com a concentração porque é movido pela raiva. Vocês estão entendendo? A emoção principal para se transformar em Super Saiyajin é a raiva, a emoção tem que estar elevada ao máximo. Mas o Kaioken precisa da sua calma, da sua concentração para poder fazer isso. Então quando o Goku consegue unir isso na forma Blue, lá em Dragon Ball Super, é meio que, além de uma grande ajuda de roteiro, é muito tempo treinando, é uma diferença larga de tempo desde que ele aprende o Kaioken até o Dragon Ball Super, vocês estão entendendo? É uma coisa que não tem como funcionar no Dragon Ball antigo, Dragon Ball Z não tem como funcionar. A emoção do Super Saiyajin com a calma do Kaioken não vai fundir, sabe? Não tem como sincronizar. Se você pegasse esse Goku sem esse preparo, aumentando o Kaioken 2 vezes, junto com a transformação de Super Saiyajin, seria um Goku 50 vezes mais poderoso na sua forma base, mais 50 vezes do Super Saiyajin. Galera, o corpo do Goku literalmente explodiria. Ele não suportaria tal multiplicação caso ele utilizasse contra o Cell. Como eu disse aqui agora, o Goku preparou o seu corpo para conseguir resistir ali a transformação de Super Saiyajin. Tanto que ele ficou um mês transformado em Super Saiyajin sem voltar à sua forma base. Mas ele não preparou o seu corpo para o Kaioken, que é uma carga muito mais pesada que a transformação Super Saiyajin. Então ficaria muito difícil o Goku manter o Super Saiyajin junto com o Kaioken, até porque, como eu falei aqui agora, não seria uma multiplicação de um duplo Kaioken simples, seria uma multiplicação de 50 vezes o seu poder base, como se fosse um bônus ali, né, do Super Saiyajin em si. E o Goku, consequentemente, teria explodido o seu corpo antes mesmo de completar ali, né, seu Kaioken. Quando ele falasse Kaioken, porque a carga seria muito pesada para o corpício do nosso grande Goku, beleza? Mas faz o seguinte... E outra coisa, vocês lembram que na saga do Dragon Ball Super, quando ele utiliza contra o Hito, né, ele simplesmente, ele concentra durante um tempão, carrega a energia durante um tempão, e depois ele mesmo fala que não tem muito tempo para usar aquela técnica. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, porque essa aqui é somente a minha. Goku derrotaria ou não o Cell se comesse uma semente dos deuses? Muito obrigado por me acompanhar. Até o próximo vídeo, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Cara, Rafael, um excelente trabalho, Rafael. Gostei do teu canal, tá? Já me inscrevi, já deixei o like. Muito interessante essa questão. Faz muito tempo que eu não trazia vídeo de Dragon Ball aqui pro canal. Foi um dos primeiros assuntos, um dos primeiros temas que eu trabalhei aqui, né? Junto com X-Men e, se não me falha a memória, foi Adão Negro. Foi mais ou menos os assuntos que eu comecei a trazer bem lá nos primórdios do canal e com o tempo foi ficando parado. Mas é o seguinte, realmente o Goku não tem como vencer.
o Cell pelo fato de que ele não era forte naquela época. Não era, tá? Eu sou fã do Goku, sou extremamente fã de Dragon Ball, mas o roteiro, a história, o desenvolvimento e os acontecimentos daquela saga era isso, entendeu? O Vegeta não tinha força suficiente, e no momento que ele tinha força pra derrotar o Cell, ele deixou o orgulho dele deixar, né, subir pra cabeça e mandou o Cell ficar mais forte pra poder ter o embate. Depois o Goku também não tem poder de derrotar e ele mesmo fala, não tem como vencer. Não tem como vencer. Em teoria, eles praticamente não tinham energia pra vencer os androides. Imagina vencer o Cell que absorveu os dois, entendeu? E tava na forma perfeita. O Dr. Gero, ele criou androides perfeitos, né? Muito poderosos. Só que o Cell ia além. Ele era a perfeição do projeto dele. Tinha células do Freeza, do Yantia, do Tenshinhan, do Piccolo, do Goku, do Vegeta, de todo mundo, entendeu? De todo mundo. Não tem como a gente discutir isso aí, sabe? Não tem. O Goku não poderia vencer. Poderia comer 10 sementes dos deuses que não ia ter como vencer o Cell. Mas isso é só a minha opinião. Deixa aqui embaixo a opinião de vocês sobre esse assunto. Mas é isso, meus amigos, eu quero saber mesmo da opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, Goku venceria ou não o Cell se ele comesse a semente dos deuses. Na minha visão, de maneira nenhuma, não tem nada que ele poderia utilizar naquele momento para vencer o Cell, somente o Gohan, porque tinha e tem e ainda mostrou por agora o seu poder real, né? O cara realmente, talvez o Gohan seja o verdadeiro lendário Super Saiyajin. Porque sem transformação, ele liberou um poder que superou até mesmo o Broly transformado em Super Saiyajin. Mas a gente pode trazer mais discussão sobre isso, desde que vocês deixem aqui nos comentários falando sobre isso aí. Galera, muito obrigado. A quem assistiu o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, deixar o like, é tudo muito importante. Se puder e se quiser, torne-se membro barato e também apoie o nosso trabalho a continuar existindo. Do meu lado tem um QR Code embaixo, na descrição tem um link que manda vocês pro LivePix e podem doar o valor que vocês quiserem. E também tem um link na descrição do Thor Queimada, pizza sabores exóticos, que vocês podem comprar diretamente na Amazon com um descontinho muito bacana da plataforma, tá bom? Galerinha, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!